Vamos orar pela vida de vocês. Não vou fazer perguntas, fica tranquilo. Vamos orar pela vida de vocês. A professora vai trazer um estudo para vocês estarem aprendendo um pouquinho mais. Tá bom? Vamos orar pela vida de vocês e pela vida da professora. Amado, querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essas crianças e te agradecemos, Pai, pela família. Te agradecemos também, Senhor, por cada um deles, para que eles possam aprender, Pai, se voltar para Ti, para que eles possam, Senhor, dia após dia, estar falando do Seu amor e da Sua palavra. Assim eu te peço, Pai, e agradeço também pela vida da professora, para que ela seja usada como instrumento. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Amados irmãos, só me organizando aqui, enquanto isso eu vou passando alguns recados. Ao final, hoje nós vamos ter a comemoração dos aniversariantes do mês de julho e agosto, né? Julho e agosto. Então esse mês daqui para frente nós vamos ter bolo praticamente toda semana na igreja. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa. Hoje nós vamos ter esse bolo, por favor, tá? Fiquem para que nós possamos celebrar juntos. Mesmo que alguns dos aniversariantes não estejam, tá? Aí eles vão sair perdendo, que nós vamos aproveitar, né? E daqui a alguns dias, meus irmãos, no dia 13, nós estaremos celebrando o aniversário da nossa igreja. 30 anos. Gente, que bênção nós podemos celebrar esse tempo com os irmãos. Eu me sinto muito privilegiado de estar fazendo parte da história dessa igreja. E gostaria que os irmãos pudessem participar. No dia 13, é sábado, né, será às 19 horas, nós faremos o culto e à noite, logo após, nós teremos o nosso bolo. E no domingo pela manhã nós teremos o nosso culto e ceia, e logo após nós vamos ter um almoço aqui na igreja. Então, venham e participem em tudo. Durante a semana, nesta semana e na próxima, nós vamos movimentar algumas coisas na igreja. Vamos organizar algumas coisas, porque nós queremos receber bem os nossos convidados. Então, dia 13 e dia 14. Dia 13 pela manhã, dia 14 pela manhã, no dia 13 à noite. Ok? Irmãos, nós estamos encerrando o nosso mês de missões. Isso significa que vão acabar as missões? Não. Isso significa que o tempo que nós dedicamos para celebrar missões está se encerrando. Isso também significa que nós precisamos continuar com as missões da nossa igreja. Então eu quero agradecer os irmãos que participaram nesse mês de algumas atividades que nós fizemos e vamos continuar com outras atividades. Então lembrar os irmãos que quiserem participar das atividades de missões, esse é o tempo. Ok? Na semana passada, no domingo, nós estivemos pregando na igreja de Jardim. A igreja de Jardim transmitiu um fraterno abraço a todos os irmãos da nossa igreja. Logicamente que em nome dos irmãos eu transferi um abraço lá para eles também. Então, queridos, vamos adentrar na nossa mensagem de hoje. Repito que a minha voz está ficando ruim, mas qualquer coisa eu volto com o texto. Vamos iniciar, meus irmãos. Eu queria falar, como nós estamos, hoje será o nosso último culto do mês das missões. Alguém já ouviu aqui falar de Jim Elliot? Jim Elliot, missionário. Missionário dos bons. Daqueles que vai para frente da batalha. Nós conhecemos vários, vocês vão abrir livros, vão ver vários. Tá? Um dos grandes nomes que nós temos na igreja presbiteriana é Ronaldo Lidório,
que tem livros fantásticos sobre missões, que contam histórias das missões que ele já participou, de que algumas situações que ele já preparou, e também nos ensina a sermos missionários. Mas eu queria falar desse Jim Elliot. Tem uma frase célebre dele que é: não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Parece ser meio dúbio, mas nós não temos Cristo, mas nós não podemos perder o próprio Cristo. E a palavra dele é importante. Esse missionário, ele pregou em tribos indígenas no Equador, onde, infelizmente, em nome de Cristo, ele foi morto. 1956, para ser exato. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que a missão não é uma coisa que nós vamos fazer, né, para o nosso sucesso. É para a palavra de Deus, é para o Evangelho, é para apresentar a Cristo. É para mostrar para outros que não conhecem, tá, que nós somos redimidos e que eles precisam ser redimidos. Isso é missão. Então eu, como um redimido, vou tratar alguém para se redimir. Vou evangelizar, vou explicar, vou levar a mensagem para alguém. Detalhe, às vezes em alguns lugares é fácil. Em outros lugares pode custar a sua vida. Mas, assim como Jim Elliot, os discípulos e muitos missionários deram as suas vidas pelo Evangelho. E não é à toa, porque nós conhecemos o Deus que nós temos, aquele que cuida de nós a todo tempo. Hoje nós vamos falar de um texto muito conhecido de Mateus 14. Tem uma frase que eu acho que é importante nós recitarmos agora. Cristo é o centro da história da redenção. E cada ato de fé do crente é sustentado pela soberania divina. Dito isso, meus irmãos, Mateus 14, 22 a 33. A palavra de Deus diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de temor, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém. Pai, mais uma vez eu quero te pedir, Senhor, fala conosco através da sua palavra, Pai. Usa como instrumento. Fala, Pai, aos nossos corações, para que nós possamos entender, Pai, a sua mensagem como ela é, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, humildemente, nos acompanha e te agradeço. Amém.
Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um tempo em que Jesus vinha passando por algumas situações difíceis no seu ministério. Jesus tinha sido, pouco antes, se nós voltarmos algumas páginas, Jesus tinha sido rejeitado em Nazaré, na sua cidade. Olha que interessante. Ele foi rejeitado na terra dele. Sabe aquela história que nós falamos ainda hoje, né, que santo de casa não faz milagre? Por quê? Porque vão ver o passado nosso. As missões têm isso. Jesus passou por um tempo e passou por um lugar onde era a casa dele, era a cidade dele, ali ele também foi rejeitado. Como é que você se sentiria sendo rejeitado onde você está? Talvez no seu trabalho, no seu colégio, no seu grupo de amigos. Como é que você pensaria isso? Logo em seguida, Jesus também recebe a notícia da morte do seu primo. João Batista tinha sido decapitado a mando de Herodes, que estava fazendo coisa errada, e como ele denunciou, o rei mandou matá-lo, a pedido da sua suposta amante. Como é que você se sentiria passando por uma situação dessa? Tendo que realizar a obra, tendo que realizar coisas, diante de uma dificuldade dessa. Um pouco mais adiante, Jesus passa por um tempo em que tem 5.000 pessoas para ouvi-lo. E essas 5.000 pessoas tinham fome. Mas não era a fome do Messias, era a fome de comida. Porque os discípulos vinham falar para ele, falaram: Senhor, o que nós vamos dar para esse povo? Porque eles já estavam com fome, literalmente, porque ali era tudo longe. Hoje nós temos uma padaria aqui, temos uma conveniência ali. Naquele tempo não havia nada disso. Todo esse povo queria comer, mas estava preocupado com o alimento físico. Até um momento em que Jesus chama os seus discípulos e fala: vamos para o outro lado. Vocês vão para lá. Eu vou logo depois, deixa o povo, despedir do povo, deixa o povo sair. Eu vou orar e vou encontrar com vocês. E ele vai orar. E onde ele está orando, da onde ele está, ele observa onde está o barco. O mar ali da Galiléia era um mar onde havia muitos momentos de tempestades. Ali o texto diz que o vento era um vento contrário. Quando o vento é contrário, o mar se agita. O barco não consegue se manter. Mas ele estava de longe observando. É interessante isso. É interessante nós vermos que ele estava cerca, pelos estudos, pelos arqueólogos, eles entendem que ele estava a cerca de 3 quilômetros de distância. Era noite. Se nós voltarmos no texto, ele diz, lá no versículo 25, que era a 4ª vigília da noite. 4ª vigília da noite são 3 horas da manhã, entre 3 e 6 horas. Olha só, às 3 da manhã, Jesus está observando o barco com os discípulos num mar agitado. De longe, ele estava cuidando. Ele estava acompanhando aqueles que foram os escolhidos dele. Porque quando ele nos ama, ele cuida. E quando nós nos dedicamos a ele, também em oração, assim como fez Jesus, ele se reservou. Nós temos que reservar um tempo para oração, para orar sozinho, nos dedicar ali com Deus para intimidade. Sabe qual é o resultado disso, quando nós temos essa intimidade com Deus? Mateus 3,17 diz: eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando nós temos
prazer de estar com Deus. Ele tem o prazer conosco, porque nós somos escolhidos dele. E quando Jesus se retira para orar, ele se retira para ter intimidade com Deus. Nós estamos tendo essa intimidade no nosso dia a dia? Nós estamos tendo intimidade com Deus diante das lutas, das batalhas, daquilo que nós passamos? O texto de hoje vem mostrar que nós precisamos ter essa intimidade com Deus, porque os momentos são difíceis. Existem momentos de tribulação, existem momentos de batalha, existem momentos em que o mar está agitado. E Ele está próximo, Ele está olhando, Ele está cuidando. Você não está abandonado. É isso que o texto diz para nós. E aí eu separei, meus irmãos, aqui em 3 pontos. Num desses pontos, no primeiro ponto, é Cristo que nos vê em meio às tempestades. Lembre-se que aqueles irmãos estavam lá, à distância, o mar agitado, e eles pediam: Senhor, tá? Quando Jesus vem, eles acham até que é um fantasma, porque você está no meio da dificuldade. Você vê coisas onde não existem. Você vai ver fantasmas na sua vida quando você está passando por tempestades, por um momento de mar agitado. Você vai ver algumas situações que você vai achar que é só o sobrenatural contra você. Mas Cristo está a caminho. Porque Ele está vendo isso tudo. Ele não te abandonou, Ele está vendo quem te escolheu, desde o início dos tempos, Ele vai continuar cuidando de você até o fim dos tempos. Quando Deus está conosco, o mar que está agitado não tem poder sobre nós. O mar que está agitado, a luta que nós passamos, mostra que nós somos cuidados por Deus. Porque tudo que nós passamos, nós vamos sobreviver. Presta atenção, meus irmãos. Quantas e quantas batalhas nós passamos aqui. Se for conversar com cada um tem uma história incrível para contar. E que foi sustentado por Deus. E aí percebeu que Cristo estava com ele. Porque é só Ele que vai te tirar desse momento difícil. Não tem outro. Mas saiba que Ele vai estar olhando. Ele está lá no monte, Ele está olhando para você, Ele sabe onde está. Não importa o horário que for, a claridade que for, não importa a chuva, não importa a tormenta, não importa. Ele está olhando e cuidando de você. Se não fosse assim, Ele não teria cuidado desde o início dos tempos. Ele não teria cuidado lá no Egito. Que Ele preparou o povo para sair porque Ele estava cuidando do povo. Porque Ele ouviu o povo. Ele ouviu o clamor, Ele sabia o que o povo estava passando. Falou: olha, eu vou libertar esse povo. Então, quando nós estamos num mar revolto, meus irmãos, nós somos libertos dele por Cristo Jesus. Nós precisamos reconhecer Ele, precisamos ver Ele. Nós não podemos achar que são fantasmas. Existem lutas, existem batalhas, mas Cristo é contigo. Ele cuida de você, Ele está com você, porque Ele está olhando você desde o início dos tempos. Lembre-se, Cristo estava no início. E se Ele estava lá, Ele já tinha te escolhido. Se Ele estava lá, Ele sabe quem você é. Então Ele vai cuidar de você desde o início. Desde a fundação do mundo, como diz lá em Efésios 1, de 4 a 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. A vontade de Deus, que é soberana, é maravilhosa, é poderosa, já havia te escolhido. Então Ele não vai te abandonar.
E quando se fala aqui nesse início do texto, que está falando de Jesus, se retirar para orar, Ele está orando por você, Ele está cuidando de você. Sabe por quê? Porque Ele é o sacerdote da sua vida. O sacerdote é aquele que cuida, aquele que zela, é aquele que está junto com você, é aquele que está cuidando para te libertar dos pecados. É aquele que está cuidando de você para você não passar pelas dificuldades. Mesmo que você passe, Ele está com você, para que você possa aprender, para que você possa amadurecer, para que você possa saber que naquelas dificuldades você vai passar e vai crescer, amadurecer espiritualmente. Então, meus irmãos, muitas vezes nós podemos até nos sentir sozinhos em meio à tempestade. No entanto, nós não estamos, porque o Deus que nos elegeu, Ele nunca, jamais vai nos abandonar. É simples. Se você vai pegar um objeto, você escolhe um objeto, você vai no mercado, você escolhe aquele objeto, você vai levar ele até o fim. Você não vai simplesmente pegar ele, legal, gostei dele, e vai deixar ele lá. Você escolheu. E como Cristo nos escolheu, Ele vai nos conduzir até o fim. Então não tenha medo. As batalhas que você está passando é porque eram necessárias você passar. Para que você pudesse amadurecer ainda mais, para que você pudesse crescer, para que você pudesse aprender. Porque o sacerdote vem trazer a palavra para exortar, ensinar, cuidar. É isso que Cristo está fazendo sobre a sua vida. Então não é apenas um conceito teológico de cuidado. É uma âncora, uma forma dele cuidar da sua alma em meio às ondas tempestuosas da sua vida. Tempestades virão, mas Cristo te escolheu. Ele é eterno em amor, e o amor dele dura para a vida toda. Por isso que ele cuida de você. Por isso que ele vai cuidar de você até o fim dos tempos. No segundo momento, meus irmãos, é que se Cristo venceu as águas da morte e do pecado, Ele vai salvar você. O mar que estava revolto, meus irmãos, faz parte de alguns momentos da nossa vida, para que nós possamos nos redimir dos nossos pecados. Muitos dos nossos problemas, às vezes, são consequências dos nossos pecados, são consequências dos nossos erros, da nossa escolha errada. Mas Cristo, desde o Mar Vermelho, desde quando escolheu o povo dele, Ele fez tudo para poder salvar o povo. Nós somos povo dele hoje. Nós somos escolhidos por Ele. Nós somos aqueles que Ele vai tratar, que vai fazer nós passarmos pelas águas difíceis, por toda a tempestade que nós achamos e que nós estamos passando. Não é apenas a questão dele abrir um mar na sua vida, mas é uma forma dele dominar a sua vida. É o cuidado dele sobre você. Você achava que você estava sendo cuidado? Imagina agora, um Deus que desde o início dos tempos te escolheu. E que agora você está passando por tudo isso que você está passando. E Ele está te acolhendo, está te segurando. Meu irmão, minha irmã, nós devemos pensar que quando Cristo estende a sua mão para nós, é para nos levantar. Porque nós não afundaremos. Porque Cristo nos resgata de todos os problemas. Ele nos resgata de todos os males, de todas as dificuldades. Para quê? Para que nós caminhemos com Ele. Para que nós estejamos com Ele. Então, quando nós falamos da cruz de Cristo, nós vemos que a cruz, Cristo, é o lugar onde as águas e o juízo caíram sobre Ele. Então, nós somos libertos dessas lutas, dessas dificuldades. Às vezes a gente trata isso, muitas vezes,
como uma forma de livramento. Passei por essa situação, mas olha, isso foi um livramento na minha vida. Nós vamos ver isso lá na frente. Só que está errado. Nós precisamos ver isso agora. No momento da tormenta, no momento da luta. É nessa hora que nós precisamos ver que Cristo está conosco. Que Ele está nos olhando lá de longe e Ele está cuidando de nós. Os discípulos estavam ali naquele barco, e aquele mar revolto, e o barco vira, mas não vira, vira, mas não vira. Mas não virou, porque Cristo já estava cuidando. E era necessário que Ele fosse até eles, para que eles pudessem entender isso que nós estamos falando hoje. Que eles pudessem entender que Cristo está cuidando de você, mesmo de longe. Meus irmãos, isso mostra que nós precisamos ter uma perseverança. Por todas essas lutas que nós passamos, nós precisamos resistir. Nós precisamos passar por ela, porque nós temos um Deus de amor, um Deus que, mesmo diante de toda a justiça, Ele cuida de nós, mesmo diante das nossas mazelas, dos nossos erros. Nós não somos merecedores, mas Ele está ali, cuidando de nós a todo tempo. Eu não preciso aqui citar exemplos de ninguém, mas se você voltar no tempo da sua vida, você vai ver tudo que Deus fez sobre a sua vida. Tem momentos que eu falo, Senhor, o Senhor me ama mesmo, hein? Tantas e tantas situações que eu passei, e o Senhor estava ali do meu lado. Então, meus irmãos, a perseverança, que é o terceiro ponto, é quando nós vemos a calmaria das águas tratadas por Cristo. As ondas vêm, as ondas batem, o barco balança, mas Cristo chega, e quando Ele chega, esse mar se acalma. Pedro fala para ele, Senhor, se é o Senhor, fala que eu vou sobre as águas. E ele começa a andar. Só que ele se volta para a tempestade. Quando ele se volta para a tempestade, ele afunda. A nossa vida é assim. Quando nós estamos passando pelas dificuldades, pelo mar revolto da nossa vida, por todas essas batalhas, às vezes nós olhamos mais para a dificuldade, olhamos mais para a tempestade do que para Cristo. O foco que nós precisamos ter em Cristo, é Ele que nos faz seguir adiante. Não olhe para o problema, olhe para Cristo. Não olhe para a dificuldade, olhe para Cristo. Não se apegue à dificuldade, se apegue em Cristo, porque Ele vai pegar a sua mão, Ele vai te levantar e você não vai afundar. Então, meus irmãos, quando nós vemos o texto, que Cristo resgata Pedro de toda a dificuldade e fala para ele, homem de pouca fé, é porque ele não estava olhando para Cristo, ele estava mais voltado às dificuldades, ao problema. E Cristo levanta ele entra no barco. Cristo não fala para o mar parar. Ele não dá a ordem. Mas quando ele entra no barco, o texto diz que o mar parou de se agitar. Onde está Cristo? Não há tempestade. Onde está Cristo? Não há mar revolto. Onde está Cristo? Não há luta, não há batalha, não há perigo de morte. Quando nós estamos com Cristo no nosso barco, nós vemos que todas as batalhas, todas as lutas vão passar. E Cristo vai caminhar conosco. Cristo vai estar conosco. Cristo vai nos dar uma direção melhor. Meus irmãos, a verdadeira fé, ela não é perfeita. Pedro duvidou em certa parte, de certa forma. Mas a perseverança, ela é sustentada por Cristo.
porque Ele é o Messias da sua vida. O significado de Messias é o Salvador. É aquele que veio para te libertar, que veio abrir as portas do reino para você adentrar. Eu, em Cristo, sou justo, justificado por Ele, em Cristo. E por Ele eu posso perseverar. Pense assim. Em Cristo eu posso perseverar, porque por mais difícil que seja, com Cristo, em Cristo, eu tenho condições de passar por tudo isso. Por mais difícil que esteja. Não importa se é uma doença, não importa se é uma batalha, não importa a dificuldade, se seja financeira, se seja física, não importa. Com Cristo fica mais fácil. Com Cristo nós temos mais condições de passar por tudo isso. Queria concluir, meus irmãos, voltando ao Jim Elliot. A fé dele venceu o medo. A fé dele venceu as batalhas. Quando nós caminhamos com Cristo, a nossa fé vai fazer nós vencermos todas as batalhas, porque nós estaremos com Ele. A fé vence a morte, porque Cristo venceu a morte, e com Ele nós venceremos a morte. Um dia nós partiremos, um dia nós morreremos, mas um dia nós ressuscitaremos com Ele. Nós vamos morrer uma vez, uma única vez, mas para viver eternamente na glória de Deus. Mas para isso nós precisamos ter a certeza que nós, primeiro, fomos escolhidos por Ele, nós somos resgatados por Ele e que nós somos justificados e perseverantes por Ele. É isso que vai nos tirar das tempestades e das lutas da nossa vida. A caminhada com Cristo é como andar sobre as águas. Ela pode ser até humanamente impossível, mas ela é absolutamente segura quando nós andamos com Cristo. Pense nisso. Hoje nós vamos sair daqui com a certeza de que as batalhas que nós estamos passando, nós temos Cristo nos pegando pela mão e nos resgatando dela. Então resista, tenha fé, seja perseverante para passar por todas essas batalhas. Amém? Pai, nós agradecemos mais uma vez, Senhor, a sua palavra, a sua mensagem, Senhor, que nós possamos passar por todas essas lutas, Senhor, em seu nome, porque nós temos ao Senhor para nos orientar e nos conduzir, Pai. E principalmente nos resgatar, tirar das águas profundas, Senhor, nos trazer a vida, para que nós possamos, Pai, caminhar contigo. Pai, obrigado por isso, Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, Senhor. Nós não sabemos o que cada um aqui tem passado, mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor está conosco desde o início dos tempos para nos resgatar de qualquer tempestade, de qualquer mal, de qualquer luta, Pai, que nós tivermos. Em nome de Cristo, nós te pedimos, nós te agradecemos. Amém, amém e amém.